Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da comissão do evento para estar aqui presente, falar um pouco do nosso trabalho, né, encontrar colegas, amigos, trocar informação. Então, fico muito feliz, muito lisonjeado de ter essa oportunidade. Tá? Então, primeiramente. Então, está aqui o título da apresentação, né, e a gente bota fazendo hoje o futuro. Né? Então, essa provocação da palestra, uma visão da Petrobras aqui é importante. É uma empresa bastante conhecida no país, internacionalmente, né, mas destacar, sim, a nossa visão para o nosso plano de negócios 2026, 2030. Então, empresa integrada de energia com geração de valor. Né, foco no óleo e gás. Né, o óleo e gás, mesmo estando em transição energética, continua sendo bastante demandado, com bastante diversificação na parte de baixo carbono, negócios de baixo carbono, em diferentes áreas, produtos petroquímicos, fertilizantes, biocombustíveis, né, e sustentabilidade, segurança, respeito às pessoas. Nossos valores, né, então, integridade, pessoas, sustentabilidade, inovação. Em toda a empresa a gente busca esses valores. Né. Eu, particularmente, atuo no centro de pesquisas, onde inovação é bastante forte, assim, né. Recentemente, a Petrobras divulgou o plano de negócio 2026-2030 e, né, o foco em óleo e gás não é novidade, reposição de reservas, né, neutralidade, né, liderança em transição energética, mas maior oferta de produtos de baixo carbono, bastante presente nas nossas atividades, no nosso planejamento. Falar um pouquinho do centro de pesquisas da Petrobras, né, não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer, né? É mais restrito, mas eu vejo muitos colegas que já nos visitaram lá. O centro de pesquisas da Petrobras é o maior do Hemisfério Sul, é um dos maiores do planeta. Né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá, né? E como brasileiro também, eu tenho muito orgulho, né, do nosso centro de pesquisas da companhia, é um espelho da Petrobras. Né? A gente tem um slogan de... a nossa inovação ela é calçada em imaginar, criar e fazer hoje o futuro da Petrobras. Tá, então, essa é a frase que usamos. E aqui falar um pouquinho dos nossos números, né, do nosso capital humano. O CEMPES, nós temos 1.200 colaboradores, mais de 1.000 funcionários dedicados à pesquisa. Né, é um espelho da empresa. Então, na área de produção de petróleo, exploração, parte de clima, refino, né, baixo carbono, a gente tem diversas especialidades. Repare que na pesquisa, cerca de 60% do nosso quadro é pessoas que têm alta especialização, mestrado, doutorado. Né? Então, um corpo técnico extremamente qualificado. E eu destaco aqui, sempre vou destacar, né, que nossa grande força são nossos parceiros. Né? Então, a Petrobras sempre trabalhou muito em parceria, na área de asfaltos. A gente sempre se destacou por esses investimentos. Não à toa, se vocês olharem, nós temos 1.000 pessoas trabalhando no nosso centro de pesquisas e no nosso projeto nós temos mais de 10.000 pesquisadores engajados em nossos termos de cooperação, em nossas startups e assim vai. Então, é 1 para 10 essa relação. A gente multiplica muito a nossa capacidade de produzir conhecimento. Mesmo nosso centro de pesquisa sendo grande, com uma área enorme, mais de 100 laboratórios, né, a gente destaca bastante essa parte de conexões para a inovação, que é o nosso ecossistema, né, nosso ecossistema de inovação, que a gente investe muito. Aqui nosso investimento em pesquisa para 2026, 2030, da ordem de 4 bilhões de dólares, mas destaco aqui um alto percentual em baixo carbono. Cerca de 30% do nosso portfólio de pesquisa é para tecnologias de baixo carbono. Isso é um número muito grande, muito elevado. Né? Não à toa tem, né, todo esse ecossistema aqui, né, um grande número de patentes, somos recordistas nacionais. Né? E aqui um pouquinho do nosso ecossistema de inovação, assim, as várias maneiras que nós trabalhamos em parceria com os nossos parceiros. Né? Então, cooperações tecnológicas, são os famosos termos de cooperação que a gente faz com universidades. Temos o módulo de startups, aquisição de soluções, participações em startups também. E aqui um módulo muito importante de residência, até estava falando com os colegas mais cedo. Né? Então, hoje a gente consegue atrair profissionais extremamente qualificados para trabalhar em nossos projetos. Né? Muitas vezes, alunos de doutorado desenvolvem essas teses dentro dos nossos laboratórios, né?
são alunos que adquirem conhecimento, geram aquele conhecimento, e ao longo do nosso projeto a gente quer mantê-los trabalhando em atividades, né, críticas para o nosso desenvolvimento. Então, o módulo residente permite a gente atrair pessoas de alta qualificação para dentro do nosso centro de pesquisas. A gente investe muito nisso. Tá? Nossa área de asfaltos, a gente tem muitos residentes trabalhando nos nossos laboratórios. Aqui é só falar um pouquinho do módulo de cooperações tecnológicas. Então, os termos de cooperação, a gente tem mais de 1000 termos assinados hoje, com diversas instituições, e, predominantemente, esses termos são com ICTs, que são instituições de ciências e tecnologias, que são universidades, e alguns centros de pesquisa. Né? Então, bastante focado, alguma coisa com startup, alguma coisa com empresa, né? Mas amplamente na academia. E aqui nessas cooperações, um ponto importante é sempre procura integração com o nosso corpo técnico e investimentos em infraestrutura também. Tá? Então, além de um processo seletivo extremamente envolvente, né? Tem todo esse envolvimento aqui dos nossos parceiros. Né? A gente não quer fazer cooperação com as instituições para receber informações e não ver o que está acontecendo. A gente quer fazer cooperações para, de fato, serem cooperações, para a gente trocar informação, frequentar os nossos laboratórios, frequentar os laboratórios deles e trocarmos. Né? Então, é uma característica dos nossos projetos, e quem trabalha conosco aqui sabe que a gente procura sempre acompanhar de perto os nossos projetos. Aqui, todos os investimentos se transformam em prêmios. Né? Então, a Petrobras é muito premiada pela OTC, né? Que é uma organização offshore de tecnologia. Isso aqui é como se fosse o Oscar da indústria do petróleo. A Petrobras é super reconhecida. E também vários prêmios de inovação no mercado nacional. Aí, né? Prêmios super relevantes, prêmios da ANP, a gente está bastante presente nesse, inclusive com projetos de asfalto sendo premiados em diferentes categorias aqui. Bom, entrando um pouquinho na parte de transição, de energética, né? Uma coisa importante assim, que a gente sempre tem que ter em mente: poxa, o petróleo vai acabar, o petróleo vai deixar de ser importante. Né? A gente escuta vários comentários, assim, muitas incertezas. Né? Mas quando a gente olha a matriz energética atual do Brasil, né, a gente vê que ela já tem uma relevância enorme de energias renováveis. Né? E o petróleo atualmente está em torno de 33% da nossa matriz energética. Quando a gente vai para o resto do mundo, a gente vê ainda assim uma importância do petróleo, uma maior importância do carvão e as energias renováveis menor. Né? Isso até não é novidade. Né? A gente sabe que o nosso país ele é abundante em energias renováveis. Mas quando a gente vai para o futuro, a gente vê um crescimento, né, das energias renováveis do Brasil, e também no exterior. A gente vê, né, no resto do mundo. Aqui em 2050 a gente está falando. E olha o que acontece com o petróleo. Diminui a participação. Então a pergunta é: a Petrobras vai produzir menos petróleo? O petróleo vai deixar de ser necessário? Tá? A resposta bem clara que temos é que não. Né? Olha o que acontece com a nossa demanda de energia primária. Né? Nós estamos num país que está em desenvolvimento. Então, a nossa demanda de energia primária, quando a gente compara 2022 para 2050, né, ela vai subir 50%. Nós vamos demandar mais energia. Então, se você pegar 23% de 21 exajoules, né, é aproximadamente o mesmo número do que 33% de 14. Então, no futuro, nós vamos estar produzindo muito petróleo e consumindo muito petróleo ainda, tá, gente? Então, esse é um ponto importante. Asfaltos. Como é que fica asfaltos nesse cenário? Né? Aqui tem uma ciência de futuro assim, que é muito mapeada. Se falou-se muito em moléculas mais cedo, né? Mas a gestão molecular é algo que tende a ficar mais forte. Né? Ou seja, você olhar para as suas matérias-primas, olhar para os seus processos, seus produtos, e a partir de tecnologias de processo, você colocar cada molécula no lugar certo. Né? Tem moléculas que têm que estar no asfalto, outras têm que estar em combustíveis, e assim você maximiza a performance dos produtos. Né? Então, essa disciplina ganha muita força, ela tem várias subdisciplinas, mas o ponto que uma molécula renovável, um carbono renovável, onde é que ele tem que estar nesse contexto de energia do futuro? Ele tem que estar num combustível que é queimado, ou tem que estar num produto que é um retentor de carbono? Então, na primeira vista, teremos muito petróleo, né? Teremos produções necessárias. Então, a tendência
é que o asfalto continue sendo produzido a partir do petróleo. Tá? Eu digo asfalto, na verdade, os ligantes, talvez, né? Quando a gente fala em outros produtos ligantes, talvez não seja asfalto, sejam outros componentes. Mas a tendência é essa. Então, o que a gente tem que ter em mente? Assim, que nesse cenário de transição energética, deixa eu ver que eu estou me atrapalhado aqui, o que é importante é a gente saber combinar eficientemente as nossas matérias-primas fósseis com matérias-primas circulares e matérias-primas renováveis, de modo a gente ter produtos cada vez mais sustentáveis. Então, esse é a grande visão de futuro da área de asfaltos, assim, que a gente tem dentro da companhia. O que acontece nesse contexto de visão de futuro? Está na mídia, a Petrobras investe muito nos seus campos de pré-sal, e se a gente olhar, né, os anos ali, depois de 2010, um crescimento super acentuado da produção e do processamento desses óleos, né, e atualmente, em 2026, 84% da nossa produção vem dos reservatórios de pré-sal. Os óleos do pré-sal, né, além do aumento importante, são óleos que não são leves, né? A gente vê muitas vezes dizendo, é um óleo leve. Não é um óleo intermediário. Ele é mais leve que os óleos de marlim, mas ele é um óleo intermediário. Mas é um óleo de grande valor para o refino, com excelentes rendimentos, baixíssimo teor de enxofre. Reparem aqui como, à medida que cresce pré-sal, cai enxofre, né? Isso aí se traduz em sustentabilidade, menor custo de refino. E, claro, o API aumenta um pouco, né? Ele é um petróleo intermediário. Então, é um óleo que tem baixa emissão de carbono também. Por que ele tem baixa emissão de carbono? Porque os poços do pré-sal são muito produtivos. Para vocês terem uma ideia, uma comparação, nós temos um campo de produção de petróleos na Amazônia, em Urucu. Lá são cerca de 70, 80 poços produtores, numa área enorme da Amazônia. Nós temos 120 quilômetros de pavimentos dentro da Amazônia só para acessar os poços de petróleo. Todos esses poços juntos produzem metade de um poço do pré-sal. Então, são reservatórios de altíssima produtividade, e isso associado a técnicas de captura de carbono, injeção de carbono nos poços, eficiência energética, os gases gerados dos poços são utilizados para a geração de energia das plataformas. Enfim, a Petrobras tem um arcabouço de tecnologias que faz que esse petróleo do pré-sal seja um dos menos poluentes do mundo, um dos de menor pegada de carbono. Tá? Então, isso é um número super importante, né? Mas quando a gente fala em produção de asfaltos, o que a gente enxerga para os próximos anos? É um mercado que oscila, mas que tende a crescer. Isso é um ponto importante. E, quando a gente olha para os petróleos capeiros são os petróleos que têm propriedades produtoras de asfalto, aquela matéria-prima que a gente precisa colocar na refinaria atualmente para produzir asfalto. Quando a gente olha para eles, a gente já vê uma menor disponibilidade em 2027. Na verdade, a gente já vem enfrentando a necessidade de otimizar bastante o uso desses petróleos e racionalizar, mas, após 2030, a queda é forte desses petróleos. Em resumo, a conta não fecha, gente. Mais asfalto, processamento de pré-sal e menor disponibilidade de capeiros, a gente tem que buscar alternativas, tecnologias, para garantir não só a qualidade, mas o volume necessário para abastecer o nosso mercado. Então, isso é uma realidade hoje. A Petrobras investe muito em tecnologia de refino, de produção, para garantir a sustentabilidade desse negócio. Tá? Então, isso é bem claro. E quando a gente olha para os petróleos do pré-sal, né, são petróleos que trazem muitos desafios à produção de asfalto, porque eles têm baixo teor de asfaltenos, né, e têm um conteúdo maior de ceras cristalizáveis. Qual é a lógica aqui, já que entrando um pouco na química, né? Baixos asfaltenos e muita cera significa um material rico em cadeias alifáticas, em cadeias lineares, alcanos. E são cadeias que, em temperaturas mais baixas, né, elas se entrelaçam, assim, elas se ligam, né, e aumentam muito a tenacidade dos produtos. Tá? Se vocês forem no Google, ou forem em qualquer artigo científico, e colocarem lá a tenacidade de materiais asfálticos, de materiais compósitos versus cadeias alifáticas, cadeias lineares, alcanos. Vocês vão ver que são cadeias que se entrelaçam e nas temperaturas baixas, né, eles ficam ali presos. Então, isso se traduz em rigidez
e alta tenacidade, o que é bom, o que é desejável. Qual é o pepino? Quando a temperatura aumenta, elas fluem. Então, ela tende a ter problemas de alta temperatura, que é uma questão crítica. O Luciano acabou de mostrar que as temperaturas estão aumentando. É o trabalho do Kleber, por exemplo. Né? Então, é um desafio. Como é que a gente faz para produzir asfaltos de boa qualidade? Temos que aproveitar essa propriedade de tenacidade, mas também mitigar a questão da alta temperatura. Esse é um ponto importante. Aqui é a lógica de produção. Então, a gente tem um ábaco de penetração e viscosidade a 177 graus. Quando a gente fala em problema de trilha de roda, né, à luz de propriedades empíricas, tá? Muita gente vai lá e olha o ponto de amolecimento. Ponto de amolecimento não é crítico. Se você fizer ensaio de ponto de amolecimento desses materiais, eles tendem a ser bons. Mas quando você olha a parte reológica, mesmo o ponto de amolecimento estando bom, a gente vê que tem uma certa suscetibilidade maior. Então, tem que tomar cuidado com isso. E, para nossa sorte, a viscosidade em alta temperatura, ela consegue identificar isso. Então, hoje, quando a gente enquadra o produto na viscosidade de alta temperatura, naturalmente, ele passa a estar enquadrado nas demais propriedades de consistência. Então, esse é um ponto super importante. Antigamente, a Petrobras produzia olhando penetração e ponto de amolecimento. E há algum tempo já que a gente mudou para penetração versus viscosidade. E esse gráfico aqui, o que significa? O nosso produto tem que estar aqui dentro. Ó. Ele tem, por exemplo, um 50-70, tem que estar na penetração 50-70, e a viscosidade mínima tem que estar acima de 57 a 100. Então, é o que é crítico. Né? E as nossas rotas de produção, como é que a gente faz para trazer aqui para dentro? A gente ajusta a severidade do processo, e no caso da desasfaltação, que é uma extração a solvente, a gente tem um resíduo asfáltico bastante rígido, a gente precisa amolecer esse resíduo, a gente precisa usar um diluente. Então, aqui a gente severiza para endurecer e levar para dentro, e aqui a gente amolece para chegar lá. É uma lógica bastante importante, mas que todas essas rotas dependem da matéria-prima. Por que depende da matéria-prima? Por mais que eu severize mais ou menos a destilação, aquele resíduo de vácuo ali, aquela fração mais pesada, ela precisa, ao final do processo, no fundo, já estar com as propriedades adequadas para CAP. Se ela não tiver, a gente não tem o que fazer. Na desasfaltação, a gente consegue ir lá e extrair, né, os componentes deletérios. Né? A gente usa solventes parafínicos, então você consegue ter uma certa seletividade que você corrige as propriedades do RASF. Só que, ao fazer isso, ele fica muito rígido. E, para você trazer para a consistência de CAP, você usa diluentes que, muitas vezes, trazem de volta todos os componentes indesejáveis. Então, o cobertor fica... E aqui a gente sabe que a gente tem... Alô? Obrigado. A gente sabe que essas propriedades são super importantes de controlar, porque o nosso pavimento lá está sujeito a falhas de alta temperatura e trincamentos por fadiga, e isso foi tudo muito bem endereçado pelos palestrantes anteriores. Aqui a lógica da produção. Então, o que acontece? Na medida que você aumenta a pressão na carga, o que é isso aqui? São curvas de destilação. Na medida que você severiza o processo, você vai endurecendo o produto, endurecendo, e ele tem que passar na janela. Quando tem muito pré-sal, ele não passa. Então, você tem que fazer com que ele suba. Né? Quando você tem desasfaltação, você está com um resíduo extremamente rígido, você vai amolecendo e ele não passa lá também. Então, essa é a dificuldade do dia a dia. Se busca ajuste de processo, ajuste de carga na refinaria, para que a gente fique nessa faixa de produção aqui. Essa é uma lógica bem simples de produção de asfalto. Claro que eu estou simplificando bastante aqui para ficar com um bom entendimento, mas é isso que se faz, gente. E como é que a Petrobras trabalha com isso? Né? O primeiro ponto, a gente está aqui conversando, e as nossas equipes comerciais já estão olhando como é que é o mercado lá na frente. Por que estão olhando o mercado lá na frente? Porque a gente precisa selecionar os petróleos que vão estar entrando na refinaria. Então, o petróleo que vai estar aqui daqui a 40, 50 dias, chegando num terminal, ele já está sendo selecionado agora para que ele esteja disponível para produção.
Então, prever o mercado é muito importante. E fazer a seleção correta desses petróleos é extremamente diferenciador para o processo de produção, porque a gente tem duas fases bem importantes dessa seleção de matérias-primas. Esse planejamento, onde a gente precisa ter eficiência para a seleção das matérias-primas, e quando chega na hora de produzir, o cara está lá na refinaria, manda o petróleo aí, manda o petróleo, petróleo. Aí a área de scheduling tem que botar o petróleo correto, e a refinaria precisa ler ele e já produzir com as condições de processo adequadas para que ele se torne um asfalto de boa qualidade. Então, várias técnicas aqui de modelagem de petróleo foram desenvolvidas pela Petrobras, né? Por exemplo, o petróleo, antigamente, ele era olhado simplesmente como bom ou ruim para asfalto. Isso até, nós estamos em 2026, isso até 4 anos atrás era assim que era visto. O petróleo é bom, é ruim, então tu bota um tanto ali. Hoje, você compõe petróleos que você sabe exatamente lá no planejamento o quão favorável para a CAP que aquilo lá é. Então, você consegue poupar petróleos bons para outras refinarias e otimizar a produção. E para fazer isso, foram utilizadas várias técnicas de regressão de distribuições, regras de mistura, simulou-se, fez essas regressões para achar propriedades dos petróleos linearizadas para entrar no sistema de planejamento. Essas coisas não aparecem, mas em 2022, quando teve uma crise na Replan, a Replan vinha perdendo produção e baixou muito o nível de produção de asfalto por dificuldade de planejamento. Foi quando houve essa virada de página e tecnologias desse porte foram colocadas na indústria. Então, além do planejamento sofisticado, houve a otimização dos processos, com gêmeos digitais, que eles passam a ler as propriedades do material em tempo real, comparar com as cargas, entender processos e cada vez o sistema se retroalimenta e a gente otimiza isso. Por exemplo, se a gente erra na condição de processo no começo, o que é muito comum, está chegando tal carga na refinaria. Se eu não usar as condições ideais de processo, eu vou gastar umas 6 horas de produção, vou desperdiçar 6 horas de petróleo, porque ele vai estar passando, eu preciso amostrar, preciso fazer os testes, que demoram 4 horas, para tomar uma decisão, voltar, então vão ser 6 horas que eu estou perdendo da minha produção. Então, preciso acertar de primeira, para que eu aproveite bem a matéria-prima que está na refinaria. Então, quando investimos nessas tecnologias, o mercado não percebeu, mas a partir desse ponto de 2022, a Replan começou a bater recordes sucessivos de volume de asfalto. O distribuidor que está em São Paulo deve ter percebido isso, a crise de 22 aí. E essa tecnologia se espalhou pela Petrobras. E, claro, isso aqui é uma parte de otimização de processos, né? Bastante inteligência artificial foi utilizada e diversas outras ações estão em curso para que a gente supere os desafios, inclusive implantação de técnicas de refino de pós-processamento de RVs, semissopragem, sopragem, e assim vai. Tá? Agora, é uma matéria-prima que... Aliás, voltando aqui, é um ponto importante. Quando a gente otimiza, o que a gente está querendo? Olha, como é que eu faço para colocar a medida certa para que meu produto fique enquadrado? É isso, tá? Não adianta eu botar um monte de petróleo desta forma, que aí vai faltar para outra refinaria. Então, o sistema otimiza isso, para a gente trabalhar exato. Esse é um grande desafio. Aqui é um pouco, quando a gente olha para a pegada de carbono do nosso petróleo e com asfaltos, até esse aqui foi um Maboc que estava de um estudo feito, se não me engano, foi para o Eurobitume 2026, é referente à Europa, né? E aqui o que tem nesses gráficos é a pegada de carbono de alguns asfaltos, né? Um grade típico, né? Com 530 quilos por tonelada, né? Então, você vê aqui uma grande participação do petróleo, essa linha azul aqui é o petróleo, ó, é o óleo, e isso bate com nossos dados, cerca de 40%, 60% da emissão de um asfalto vem da emissão do petróleo. Então, se o petróleo é muito emissivo, o asfalto é muito emissivo. E aqui é isso que está se vendo, ó, grande participação. E quando você vai para os asfaltos modificados, ele conserva essa emissão. O que acontece aqui no Brasil? Né? O petróleo tem esse impacto e os petróleos do pré-sal têm uma pegada de carbono bem abaixo da média mundial. Então, quando a gente coloca aqui, o que acontece é que esse impacto cai bastante. Claro que tem um efeito dos demais sistemas,
mas a gente passa a ter um número bastante atraente em termos de pegada de carbono. Ou seja, nós temos o asfalto muito sustentável. Muito sustentável. Em dezembro do ano passado, a Petrobras, no encontro de asfaltos, a nossa área de clima foi lá e deu esse número aqui. Olha, a pegada de carbono máxima do nosso produto, nas refinarias que a gente tem um sistema validado, que é o equivalente a 50% da nossa produção, em 2025 foi 264. Então, fica claro por que esse nosso número é baixo. E saibam vocês que, para empresas grandes, empresas de petróleo, para o distribuidor também, a divulgação desse tipo de número aqui é algo extremamente sensível para o nosso negócio. A gente não pode errar nesse número. Por trás dessa divulgação aqui, tá, tem uma área de clima, vários níveis da empresa foram acionados para aprovação da liberação desse número, para a gente ter a mínima chance de que esse número esteja impreciso. Então, a Petrobras investe muito nessa parte. Atualmente, nós temos uma ferramenta de ACV digital, que é extremamente complexa. Ela mapeia petróleos, processos, em tempo real nas nossas refinarias. A gente consegue entrar e ver qual é a pegada do carbono dos produtos que estão nos nossos tanques. Esse processo já foi validado internamente e está em análise crítica para validação externa. E só depois disso, a Petrobras pode avaliar se vai divulgar ou não nossos produtos. Mas gente, tem um grupo de pessoas, de especialistas da área de clima que trabalham intensamente para a gente gerar esse número. Tanto que, se vocês forem na literatura, forem pesquisar em sites de petroleiras, outras empresas, quem é que divulga esse número aqui? Quem é que tem coragem de fazer isso aqui? É difícil. Tá? É difícil. A Petrobras divulgou pioneiramente esse número aqui. E nós estamos muito tranquilos com esse número. Então, a nossa área aí tem uma série de desafios, né? A gente tem a parte da produção, que eu acabei de comentar, né? Estamos investindo muito nessa parte. A nossa perspectiva é que não vamos ter problema de abastecimento. A Petrobras investe nessa tecnologia, a gente está com bons investimentos nesse setor. Mas a gente vê aqui que tem vários outros desafios também. A gente já começa a ir para aquilo que nossos colegas falaram anteriormente, né? Então, as exigências notoriamente estão maiores, né, de performance, de redução de custos. A transição energética e restrições ambientais, elas não impactam a gente só na redução do carbono que a gente emite das nossas obras. Elas impactam porque também a gente não consegue pegar qualquer material mais para utilizar. Abrir uma jazida de pedra ou de agregados hoje não é tão simples, né? Jazida de solos, a posição das usinas. Então, a gente convive com uma série de restrições ambientais. Temos que usar o nosso reciclado, né? Então, a gente tem que saber fazer isso. Essas restrições, a gente tem que lidar com elas para, né, não gerar, assim... Às vezes, você tem uma restrição de material, mas acaba que, se você perde performance, pode ficar muito mais caro em termos ambientais, porque você tem baixa durabilidade. Então, a gente tem que se adaptar a esse contexto. Aqui, as próprias mudanças climáticas demandam mais nossos pavimentos, a severidade do tráfego, né? Então, foi falado, né, mais cedo sobre os níveis de tráfego mais elevados, a importância de a gente fazer os nossos projetos, mas não é só o nível de tráfego que está mais elevado, é o perfil do tráfego. Em 2006, Wander, eu fui lá no NCAT e eles tinham aquela pista circular lá. Antigamente, era robôs que operavam aquelas pistas, eram caminhões automatizados. E eles tiveram que tirar os caminhões porque o dano estava sendo muito mais severo, porque os caminhões passavam sempre no mesmo lugar. Né? Então, hoje, se for, sei lá, são motoristas que dirigem, né? São motoristas, e seria muito fácil para os americanos colocar robôs. E se nós olharmos nossos veículos, as técnicas de automação estão cada vez mais presentes. Então, o Wander tende a diminuir isso, afeta de maneira muito importante assim, os nossos pavimentos, né? O tráfego fica cada vez mais canalizado, né? E acaba gerando muito mais danos, tanto de afundamento quanto de fadiga. Aqui a parte das mudanças climáticas, eu não vou me deter muito tempo aqui, só vou, porque o Luciano já falou, né? Então, isso aqui é um trabalho que saiu na Nature, do Shane, e um ponto que chamou a atenção na fala do Luciano, que ele falou, poxa, a gente olha para o passado, né? Como é que a gente faz para olhar para o futuro? E esse é o desafio, né? As mudanças climáticas, elas são não estacionárias.
algo que é não estacionário é algo que não adianta a gente olhar para o passado para prever o futuro, a gente tem que lidar com muita incerteza, e a incerteza exige maior desempenho dos produtos, né? Então, a gente está num momento de mais temperatura global e maior número de eventos extremos, né? Aqui mostra os mapas norte-americanos olhando para o futuro, né? Aqui é um trabalho que mostra que esses aquecimentos, essas maiores temperaturas, esses climas extremos, estão associados a um leve aumento do trincamento por fadiga, que, embora seja baixo, ele é importante, porque ele é massivo, e, principalmente, né, a trilha de roda aqui bastante elevada. Aí vocês olham assim, a importância de a gente estar atento a isso. Por exemplo, o estado mais quente dos Estados Unidos, né, é o Arizona, assim, é um dos que tem mais severidade. E qual é o problema que eles têm no pavimento lá, atualmente? Fadiga. Porque, há um tempo atrás, eles têm problema de trilha de roda, vamos endurecer o asfalto. Aí, aumentou o PG, a especificação não endereça bem fadiga, acaba que o que ficou mais pronunciado atualmente é a fadiga dos pavimentos, tá? Então, é um ponto importante, as especificações têm que endereçar bem essas propriedades, né? E a gente vê hoje o Brasil, né, o Wander, o Luciano, mostrando, olha, nós estamos olhando para alta temperatura, para baixa, e temos critérios de fadiga em temperatura intermediária que nos ajudam a prever o que é o ligante, né? Quando você coloca um FFL num ensaio de LAS acima de 1,6 por uma obra, você está garantindo que, no que depender do ligante, ele vai entregar uma boa performance naquele aspecto. Então, é isso que é importante, essa sustentabilidade. Especificações precisam acompanhar. Aqui, quando a gente vai para o Brasil, está acontecendo a mesma coisa. Peguei a mesma fonte do Luciano, que é o Fachin, né, ele falou aqui. Então, é uma fonte muito bacana, cada vez mais eventos extremos, tudo aquecendo, né, e quando a gente chega no impacto dos materiais, a gente vê que, né, pegar um clima de Goiânia. Goiânia, pelas análises do Kleber, é um dos lugares que mais teve essa taxa de crescimento, né, de temperaturas. E quando você coloca aqui a trilha de roda versus tempo para um material típico, numa condição típica, você vê que, na medida que o tempo passa, né, as deformações aumentam de maneira importante. Se você pegar um critério aí de 7 milímetros que ele utilizou, as reduções chegam da ordem de 50% no tempo de serviço do material. Claro, os produtos modificados, muito mais resistentes, eles já começam a ser menos sensíveis a esses efeitos. Então, esse é um ponto importante, né, que vai em linha com o que o Luciano falou também aí da trilha de roda, né. Aqui, a gente começa a olhar os desafios para a redução da pegada de carbono na pavimentação. Então, sempre a pegada de carbono associada à durabilidade. Mas esse roadmap aqui que eu estou colocando, eu já mostrei em outros lugares, ele é bastante conhecido, bastante consagrado na literatura, e está em linha com a visão da NAPA, de vários outros autores. Mas, basicamente, quando a gente olha para essa jornada aqui de descarbonização da etapa de construção, é reciclar cada vez mais, né? Isso é notório, a gente viu aqui as técnicas de FDR, que são formidáveis, né? Então, você tem um material reciclado, de alto desempenho para uma camada de base, feito a frio. Então, está em linha. Temperaturas de aplicação cada vez menores dos concretos asfálticos, né? Quiçá a gente está em anos mais à frente produzindo misturas a frio, pelo menos abaixo de 100 graus, com desempenhos elevados. Isso impacta enormemente as emissões de carbono, né? E aqui a parte de uso crescente de conteúdo renovável, né, como matéria-prima. Talvez o Brasil esteja um pouco diferenciado nessa linha, porque nós temos uma boa matéria-prima fóssil, mas a gente tem muita sinergia, como nós vamos ver mais à frente, entre combinar matérias-primas renováveis com conteúdos fósseis nesse contexto de pré-sal, que é o que eu vou passar a falar daqui a pouco, tá? E quando a gente vai para a parte de uso do serviço, o que esse gráfico diz? Olha, qual é o consumo de energia de um pavimento quando a gente pega todas as fases do pavimento, construção, uso, né? A gente tem um consumo importante, né, de energia na construção, mas a fase de serviço é relevante. Então, se a gente bobear aqui nessa parte de construção, o que acontece? Esse trade-off aqui de custos e emissões, ele não fica positivo. Então, não adianta a gente ter um pavimento de baixa emissão na construção e altíssima emissão no serviço. Então, a gente tem que saber balancear bem isso aqui.
Então, as tecnologias e materiais de baixo carbono precisam cada vez mais estar associados ao desempenho. Isso é um ponto essencial. E aí surgem vários aspectos que ajudam na busca desse desempenho, né? Técnicas de dosagem, né? Então se fala muito em Balance Mix Design. Então hoje, se a gente vai num evento do TRB, certamente a palavra mais falada lá é BMD, no TRB. Tá? Então que são técnicas que você consegue combinar performance e volumetria para maximizar o desempenho dos materiais. Então, inclusive a NAPA diz que técnicas de BMD são chaves para que a gente tenha sustentabilidade na pavimentação. Então, projeto, aplicação também, não adianta o projeto, né, tá super bem feito e a aplicação não está conforme o projeto. Então, isso é bem relevante, né? E, claro, quando a gente vai para dimensionamento, controle tecnológico, as especificações, todo mundo tem que andar junto. Ah, não é... Aqui, estou com um produto aqui de alto desempenho, estou com Heimann. Se você não tem um projeto mecanicista, se você não tem uma ferramenta para balancear aquilo, e até mesmo uma ferramenta para enxergar aquele performance, você não tem alguém que assina lá para comprar aquele produto num órgão público, né? Então, é muito importante que as especificações, as técnicas, evidenciem aquela performance, evidenciem aquela vantagem do material no contexto da pavimentação do projeto. Né? Atualmente, se tem dificuldade em fazer isso. Tá? Então, medir performance é muito importante. Aqui é um exemplo, né, da importância desse trade-off positivo. Né? Isso aqui é um framework integrado de análise dos materiais. Então, aqui, o que está se fazendo? São misturas quente e misturas mornas. Mistura quente, mistura morna. Um CAP 3045, quente e morno. Uma mistura morna, quente e morna. Tá? Uma mistura, um asfalto borracha, né, crumb rubber, quente e morno. Isso aqui é um exemplo bastante interessante. Né? E aqui, bastante teste. Né? Você vai ao laboratório, todos esses materiais, você testa de maneira bastante envolvente, ensaios de fadiga, tensão uniaxial, ensaios de deformação permanente. Aqui se faz o SSR, para você calibrar o shift model, então você consegue pegar propriedades viscoplásticas fundamentais do material e você consegue simular qualquer condição. Então, tem um protocolo aqui experimental envolvente, simulações, você prevê trilha de roda, prevê fadiga. E o que vem depois disso? Uma parte de análise LCA, ACV, para você ver aspectos de carbono, e uma parte de custo também. O que eu vou focar aqui é essa parte mais de ambiental aqui, né? E aqui essa análise foi para um pavimento típico, tráfego médio a pesado, 3x10/7, velocidade de 80, clima do Rio de Janeiro. Olha o que acontece aqui, né? Buscou-se essa análise e um detalhe aqui do LCA. Então, o LCA considerou tanto a parte de construção do pavimento, como também a parte de serviço, né, o consumo de combustível, alguns consumos energéticos com manutenção. O que não está considerado aqui é a parte de fim de vida do pavimento. Então, tem algumas ferramentas que estão validadas, calibradas dentro do nosso contexto. Aqui a gente tem muito apoio da COP, lá no Rio de Janeiro. A equipe de pesquisa do professor Tiago Aragão nos ajuda bastante nessas análises de LCA aqui. Então, uma análise bem importante aqui. Como é que a gente consegue avaliar, por exemplo, o efeito da performance no consumo energético? A Universidade Federal de Santa Maria desenvolveu um modelo, né, que a gente consegue, a partir da qualidade do concreto asfáltico, da simulação, a gente consegue avaliar a evolução de IRI. Né? E essa evolução de IRI, a própria universidade entregou um material que a gente consegue, pelo tráfego, pelo perfil dos veículos, calcular qual é a emissão de carbono associada àquela vida de serviço. Então, um trabalho muito bacana aí que é utilizado para fazer essas análises. Isso aqui foi publicado em 2025, e o resultado está aqui, gente. Tá? Então, o framework integrado. Aqui são as emissões unitárias dos materiais. Né? Então, trouxe aqui como referência aqui a subbase, a base e os concretos asfálticos aqui, tá? Sempre por metro cúbico nesse caso aqui. Então, o que a gente nota quando a gente usa as misturas monas, aí é uma redução típica, medida, validada, da ordem de 15% nas emissões de carbono. Né? Então, cai aqui tanto para as misturas convencionais, quanto para o asfalto borracha, que tem essas emissões. Mas olhar unitariamente não é a questão. Que a gente tem que olhar isso globalmente no pavimento, considerando a sua durabilidade, a variação de integridade do material, a variação de IRI, e como isso afeta a vida de serviço, para saber
eu estou sendo, de fato, econômico em termos de carbono? Então, qual é a resposta que se tem aqui quando a gente olha esse gráfico de resultados? Amarelinho é a energia gasta, a emissão de carbono durante a construção. Azul é a energia consumida ao longo da vida de serviço. Né? Então, quando a gente soma isso, tem o total. Então, nitidamente, nesse caso, as misturas monas tiveram um desempenho bom em serviço, né? Então, reduziu-se tanto o desempenho, o consumo energético na construção, quanto na vida de serviço, e uma redução, né, na parte total. A mesma coisa aconteceu para o asfalto borracha aqui. Né? Então, até a construção do asfalto borracha está um pouco mais elevada, porque a energia gasta nas altas temperaturas é notório, se sabe que vai gastar mais carbono. Né? Então, tem a borracha ali com a componente circular, mas tem um carbono. Mas é um produto de alta performance. Né? Então, simplesmente dizer que tem mais desempenho, que tem um conteúdo circular, não é suficiente. Você tem que medir na ponta do lápis. E o asfalto borracha foi o material mais econômico de todos aqui em termos de carbono. Quando você compara com um 3045 WMA, com o asfalto borracha WMA, ele foi mais econômico. Boa performance, bom desempenho ambiental, né, mostrando que, né, aqui, não só as tecnologias de baixo carbono são importantes, mas como é necessário fazer esse tipo de análise, que simplesmente se você pegasse a temperatura elevada, a conclusão seria diferente. Tá? Então, é muito importante analisar esse ciclo aqui para você ter esses números na mão. Esses dados que a gente mostra sempre são validados. Tá? As misturas asfálticas que a gente usa nesses estudos, elas têm uma ficha ambiental para aquela usina, para aqueles materiais, para aquele projeto. E essa ficha ambiental ela é verificada por uma instituição terceira. Então, aquele impacto de carbono do material caindo no caminhão é avaliado. Tá? Então, é importante isso. Né, e mostra da importância de fazer todo esse trabalho de análise aqui. Tá? Então, o uso racional de tecnologias de baixo carbono pode trazer ganhos tanto na construção quanto na vida de serviço. Então, a gente viu aqui o que está acontecendo aqui. Tá? Baixo carbono aqui, leia-se, né, o uso circular de borracha no asfalto, combinado com o WMA, foi o mais eficiente energeticamente. Aqui são os produtos da Petrobras, né, a companhia migrando para um mercado de baixo carbono, já tem vários produtos de baixo carbono no mercado, gasolina Podium, diesel R, bunker, a linha de asfaltos Capipro, e estamos com novos produtos. Né? Nós temos o SAF, né, que é o combustível sustentável de aviação, então lançamos na Reduc, produto certificado, né? Outros produtos de baixo carbono, por exemplo, o diesel Podium também foi lançado esse ano, e cada vez mais a companhia lança esses produtos. Na área de asfaltos, não é diferente, estamos expandindo também a linha de asfaltos Capipro, introduzindo agora o asfalto com conteúdo renovável. Tá? Então, isso é um assunto importante. A linha Capipro, assim como outros produtos, ela busca esse baixo carbono, né, sempre pensando em em redução de carbono, custos reduzidos, performance, saúde para o trabalhador, e vários trabalhos foram divulgados em vários fóruns sobre os benefícios dessas tecnologias WMA, para a saúde do trabalhador, energético, aferições que foram feitas. Né? O que acontece agora, a atualização que está citando, é que todos os produtos da linha Capipro, o morno e o de alta penetração, eles passam a receber conteúdo renovável. Tá? Esse é um ponto importante da nossa novidade que a gente traz aqui. Talvez para o mercado de São Paulo, a gente fez algumas conversas, para o distribuidor já está mais ciente, mas para outros mercados talvez isso seja uma novidade, né, essa informação. Mas hoje a nossa refinaria, a Revap, né, que fica em São José dos Campos, ela não produz mais asfalto sem que ele tenha conteúdo renovável. Tá? Então, isso é uma informação importante. Seguindo aqui, só mostrando que o que está sendo feito está em linha com, né, o que se espera para a redução de carbono. Estamos nesse patamar aqui atualmente. Aqui é explicar um pouco o que é o nosso produto, né, o produto renovável. Quando você faz o que temos hoje, o Capipro R, ele é um bioasfalto, né, e tem várias maneiras de você fazer um bioasfalto. Simplificadamente aqui, você pode pegar uma biomassa, madeira, resíduos agrícolas, resíduos animais. Você pode, para inúmeros processos de conversão, né, liquefação hidrotérmica, pirólise. Só na pirólise tem um universo à parte. Tem especialistas só para
vários tipos de pirólise, né? Aqui a gente tem a parte enzimática também, então tem microáguas, tem uma série de processos de conversão de biomassa em bioóleos. Esses bioóleos podem ser destilados, podem ser oxidados, modificados por polímero, e eles podem ser um bioligante, que vai direto para a pavimentação. Ou eles podem ser um modificador do asfalto mineral, que vira um bioasfalto. É uma rota de produção, que são os asfaltos estendidos aqui. Outras biomassas podem ser utilizadas diretamente, por exemplo, o Luciano trouxe a lignina antes, né? É uma das biomassas mais utilizadas, tá, Luciano, para a produção de bioasfaltos no planeta. Mas o que a gente faz, a gente pega uma biomassa oriunda de sementes e frutos, que vai para o processo de prensagem, que são os óleos vegetais, né? Então, esses óleos vegetais passam por processos específicos de refino, né, para terem propriedades adequadas, né, para serem usados como extensor do asfalto. Então, essa é a nossa rota de produção do CapPro-R. Quando a gente vê, o que acontece? A biomassa, ela vira um óleo vegetal tratado, que entra como um extensor, que vira o bioasfalto. Então, é um bioasfalto com baixo teor de conteúdo renovável. Aqui, categoricamente, baixo teor entende-se como menos do que 10%. Tem uma especificação bastante rigorosa para o óleo vegetal, né? E é uma corrente que tem um papel híbrido. Ela estende e aprimora propriedades reológicas do produto, e aí que vem o benefício dela para o nosso processo. Então, quando a gente está na refinaria, produzindo, eu acho que o meu tempo está acabando, né? Eu preciso mais de uns 5 minutos aqui, peço desculpas. Aí o que acontece? A gente está com um RASF extremamente rígido, penetração menor que 30, se nós pegarmos correntes diluentes, ele vai ficar muito, muito marginal aqui, a gente não consegue enquadrar o produto. Olha o que acontece quando a gente usa os óleos vegetais, né, uma corrente renovável adequada. Ele consegue botar o óleo dentro de uma zona de enquadramento muito fácil. Tá? Então, esse que é o grande benefício. Então, a gente consegue corrigir a propriedade do material diluindo. E por que funciona muito bem no esquema de refino da Revap? Porque a Revap, ela produz um RASF de boa qualidade, mas para colocar ele na consistência correta, ela precisa usar um gasóleo de reciclo para diluir o produto. Esse gasóleo, ele vem com muitos componentes deletérios oriundos do pré-sal. Para vocês terem uma ideia, tem mais gasóleo do que RASF nesse CAP. Então, acaba que ele desenquadra o produto. Então, como é que a refinaria faz para produzir? Ela tem que restringir cargas na refinaria, processar um grande número de petróleos pesados para poder enquadrar o produto. Mas não por causa do RASF, por causa do gasóleo que ela produz. No momento que a gente combina uma corrente renovável, ela vai lá, ela peptiza os altenos, né? Então ela melhora a estabilidade coloidal, tem uma interação, né, com grupos polares também. Isso faz que dá maciez para o produto e mantém a viscosidade mais elevada, o resultado reológico disso. Então, quando a gente coloca o conteúdo renovável, a gente, além de corrigir essas propriedades, a solvência dele é elevada, a gente usa menos diluente. Então, você tem uma eficiência de refino muito maior. Então, o resultado é esse, você consegue um enquadramento mais fácil e você consegue trabalhar muito mais eficientemente com as correntes do pré-sal. O que acontece? A emissão do asfalto cai. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, se o nome do asfalto não fosse CapPro-R, de renovável, seria CapPro-S, de sinergia, porque é uma corrente de grande sinergia com as nossas correntes de refino. Aqui é como a gente enxerga, né, o diluente fóssil faz esse trabalho aqui com a consistência, e o coeficiente vegetal ele puxa aqui. Então, é esse balanço que a refinaria faz atualmente. E é por isso que a gente não tem um produto, a gente tem uma rota de produção com conteúdo vegetal. Aqui é só um mapa, né, mostrando o esquema de refino, já falei dele. Então, a Revap está aqui em São José dos Campos. É só nessa refinaria que a gente tem essa tecnologia, que é onde tem todos os produtos da linha CapPro. E é um produto que ele não entra no processo de refino, ele vai direto para o tanque de asfalto. Tá? Então, esse é o ponto da tecnologia. Aqui é como a gente desenvolveu esse produto. Então, começou-se em laboratório, ensaios avançados, reológicos, químicos, envelhecimento, essenciais para a gente chegar nessa corrente, porque quando se olha para a corrente vegetal, a gente tem que estar muito antenado com o aspecto químico, o aspecto de envelhecimento. Então, isso foi muito cuidadosamente estudado pela Petrobras. E nós fomos a campo, nós fomos para os testes industriais. Os testes industriais foram feitos aqui na região sul, no NESIX, Núcleo Experimental da SIX,
que é onde a gente consegue simular uma mini refinaria de asfalto, uma mini refinaria produtora de asfaltos. Então, produzimos correntes na Revap, levamos para o NECIX, e lá a gente conseguiu produzir em escala semi-comercial essa tecnologia para poder avaliar se na refinaria se comportaria como a gente esperava. Então, foi uma etapa super importante aqui, não só para a gente avaliar o nosso processo, como também para a gente industrializar esses asfaltos em piloto e ver se teria algum impacto na produção de emulsões, asfaltos modificados e assim vai. Esses produtos viraram pistas experimentais, né, e atualmente estão sendo comercializados pela Petrobras. Aí. Então, aqui é o que a gente viu nos testes industriais. Né, então, isso aqui é exatamente o que a gente mediu lá. Tá? Os testes industriais feitos, a gente forçou um RAS marginal, né, com 100% pré-sal. E, quando a gente foi para a indústria, a gente viu que as correntes fósseis diluíam e ficavam muito perto da marginalidade aqui. Esse produto que enquadrou, a gente botou numa pista. Aqui, os conteúdos renováveis, a gente também escolheu um deles e colocou na pista, que é o CapPro-R hoje. Tá? Então, esses testes foram todos feitos com muito cuidado, né? Produtos totalmente enquadrados, né? Foi uma carreta de cada produto produzido nessa ocasião. E aqui estão algumas propriedades reológicas deles. Né? Chama atenção aqui para o F2 e para o R1, que são os pontos de atenção da gente. Olhem aqui um produto marginal. Ó, viscosidade quase no limite, 58, o mínimo é 57. Né? Um PG 64 virgem, mais 58 na condição após RT-FOT. Né? Ele não enquadrou como RT-FOT, e o MSR ficou mais alto. Então, esse é um ponto, né, um ponto relevante assim, Quando você pega a mesma matéria-prima asfáltica e usa o conteúdo renovável, reparem que a gente está com penetração similar e a viscosidade 10 pontos maior. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Não à toa, esse produto virou um PG64, né, com um MSR bastante adequado. Então, isso é um ponto relevante. Aqui, a gente começou a olhar a parte de envelhecimento de longo prazo. Então, não é a rotina de uma especificação, mas nós estamos diante de uma matéria-prima diferente. Então, que são ensaios após PAV, do Super PAVE. O que a gente está vendo aqui? Produtos muito equivalentes no envelhecimento de longo prazo. Então, aqui, um CAP 5070, um PG 64-22, tem que estar abaixo de 25. Todos estão abaixo de 25 aqui, com temperaturas reais em torno de 23 graus. E mais importante, são similares, né? São similares. Então, o conteúdo vegetal não trouxe nenhum impacto. E aqui vou falar o número para vocês, tem 4% de conteúdo vegetal aqui, arredondando, tá? Arredondando. Quando você vai para baixa temperatura, a mesma coisa. Os dois foram menos 22, o True Grade muito similar também. Então, nesse aspecto, ficamos tranquilos. Né? E vimos que o CAP com conteúdo renovável ele tem um comportamento igual ou superior. Né? Aqui é a classificação dele, 58 menos 22 para o fóssil e 64 menos 22. Lembrando que a gente forçou uma corrente marginal nesse teste. Tá? Estressado a carga de pré-sal. Aqui já é uma análise de envelhecimento. Eu vi que o pessoal falou bastante do parâmetro de Glover-Howe. Então, quando você quer comparar a evolução do envelhecimento dos materiais, a suscetibilidade ao longo prazo, é importante a gente ir na reologia e dar uma olhada de lupa nisso. Então, a gente vê aqui um índice de envelhecimento RT-FOT, que é a rigidez a 64 graus envelhecido sobre não envelhecido. Então, né, o máximo é 3, os dois ficaram iguais. Quando você vai para esse ábaco aqui do R-value, né, que é uma distância da curva Messa do ligante, né, na parte do crossover módulos em relação ao módulo vítreo. Né? Então, o que acontece? Você tem aqui o material virgem, material RT-FOT, material PAV. Né? Então, está envelhecendo aqui. O R tem que ficar abaixo de 2,5. A gente não está olhando nem limite, estamos olhando que os dois materiais se comportaram de maneira similar. No espaço Glover-Howe foi a mesma coisa, os materiais em cima um do outro. Então, né, material fóssil e material vegetal se comportando reologicamente de maneira similar, nenhum chegando numa zona de fragilização. Então, isso é bastante relevante. E esse ensaio aqui alemão, o BTSV, né, é um ensaio que a Aline gosta muito, e ele é feito... O que é o BTSV? É o ângulo de fase e a temperatura nessa condição aqui, 15 kPa, na frequência do PG, né, 1,59. Esse ensaio, curiosamente, se diz é a condição do ponto de amolecimento, né, assim, de uma maneira muito grosseiramente falando. Então, se você olhar no material virgem, ó, ponto de amolecimento em torno de 49 por aqui,
aqui foi para 53 e aqui em torno de 57, né? Os materiais idênticos. Então, isso nos trouxe muita segurança. Tá? Aqui a gente trouxe um exemplo, mas várias matérias-primas foram analisadas. E quando se tem novos produtos, é recomendável que se faça esse tipo de análise. Né? Outros parâmetros, como a transição viscoelástica também confirmou, e a conclusão é que tanto o produto 100% fóssil quanto o CAP ProReg com propriedades de envelhecimento muito seguras, segundo parâmetros reológicos. Vamos a campo, né? Então, aqui tem os testes em pista, e para fazer o teste em pista, né, hoje nenhum produto da Petrobras, quando a gente participa de teste, ele vai para campo sem uma análise do tipo BMD. Tá? Então, isso a gente não abre mão. E o que se faz uma análise BMD? Né? A gente simplesmente pega a pista onde vai ser aplicada, nesse caso é um BMD olhando para o pavimento, para o clima, para aquela condição que você vai aplicar. Né? E quando a gente faz isso, a gente pega vários pontos no espaço volumétrico, aqui é Performance Volumetric Relationship. O que a gente faz? A gente pega extremos de especificação, pontos com mínimo RBV, máximo RBV, baixo VAN, alto VAN, abre esse espaço volumétrico e caracteriza mecanicamente em cada ponto e simula a durabilidade do pavimento nesses pontos. Então, o objetivo aqui é calibrar a performance do material, a durabilidade, com base nas propriedades volumétricas. E isso está provado que funciona. Você, tendo o material em função de VMA e VFA, você consegue prever qualquer condição nesse espaço volumétrico. Então, o que acontece? Você vai para o trincamento, você tem uma relação aqui, verde está ok para a durabilidade que eu espero, verde está ok para a durabilidade que eu espero, trilha de roda e trincamento. Então, a gente tem que dosar numa faixa onde os dois fiquem verdes aqui. Tá? Então, esse é o balanceamento aí. A gente continua olhando para a volumetria, mas não esquece do desempenho. Tá? Então, isso é super importante. Então, tem toda essa análise que é feita, e o grande resultado do BMD, quando a gente olha, isso aqui são os resultados dos 3 pontos, aqui a gente tem utilizado 3 pontos. Então, nesse BMD, a gente vai para a fadiga, tem os 3 pontos que a gente maximiza na fadiga, os 3 pontos de deformação permanente, e a gente gosta de dar uma olhadinha para o ideal CT também, que é um ensaio de tenacidade. Então, a gente vê que existe um balanço aqui, né? Então, os materiais com mais utilidade estão com a maior trilha de roda, os mais frágeis estão com menor trilha de roda, e o que a gente busca aqui nesse balanceamento todo, incluindo a rigidez? Achar um ponto aqui que a gente atenda o N de projeto, né, em termos de deformação permanente e fadiga. Tá? Esse que é o nosso barato. Então, quando a gente faz isso, a gente pega todas essas propriedades, simula a evolução de área trincada, simula a evolução de trilha de roda, calibra, e a gente chega nesse espaço de calibração aqui. Tá? Então, o que diz esse espaço de calibração aqui? Tá? Você tem os 3 pontos que foram utilizados, em termos de volumetria, VFA, VMA, cada um com a sua respectiva volumetria. A gente testa qual é a volumetria mais ótima também nesse ponto. E o resultado que a gente chegou para o nosso concreto asfáltico foi essa estrelinha aqui, ó. Foi o ponto mais otimizado. Se nós tivéssemos seguido só o Super Pave nesse projeto, é o Szinho, a gente estaria numa zona amarela de menor durabilidade. Então, a gente conseguiu otimizar e dentro de uma área factível. Porque, vejam, as áreas mais verdes, elas não são factíveis volumetricamente. Aqui, o material com muito baixo VMA, ele ia ter uma boa resistência à trilha de roda, mas não é factível. É uma volumetria que a gente não consegue ter energia de compactação para chegar nela. É uma volumetria muito seca, a gente passa a ter problemas de envelhecimento. Então, a gente procura usar nossa calibração em zonas factíveis. Tá? Então, esse é o ponto importante. Aqui é o as-built, onde a gente confirma os resultados que foram maximizados. E aqui, claro, a gente já passa a ter o asfalto renovável, que tem uma rigidez um pouco maior. É típico disso. Ele mantém a mesma tenacidade, até um pouco maior, mas com a rigidez um pouquinho maior. Na fadiga ele é similar, e aqui eu lembro da palestra do Luciano de novo, porque o produto é exatamente similar no dano contínuo, mas ele tem uma rigidez um pouco maior. Quando você olha a área trincada, né, então a gente vê que o fato dele ter deformações menores, uma energia menor dissipada em cada passagem de veículo, fez com que o grau de trincamento fosse menor. Então, os dois se comportaram bem, porque é uma zona de alta deflexão lá no fundão, camada delgada, então é para trincar rápido, né?
Mas os dois se comportaram bem, e quando a gente pega um ano de serviço, né, estão dentro do que a gente está prevendo. Então, né, e o fundão ele é agraciado com esses modelos, porque boa parte das calibrações do FlexPay foram feitas dentro do fundão. Então, a gente tem bastante confidência no que é feito lá. Então, aqui resumindo, né, gente, é o produto, né, sustentabilidade, redução dos gases de efeito estufa, conteúdo renovável, mais petróleos de baixo carbono, totalmente em linha, né, com as especificações, desempenho similar ou superior, compatibilidade com a industrialização e alta eficiência. Maior rendimento no refino, que se traduz em maior disponibilidade de CAP, né, e é um produto que a gente apelidou de pré-sal friendly. Tá? Então, está aqui a jornada da disponibilização, são nossos marcos comerciais. Um teste de larga escala foi a primeira comercialização em 2025. Dezembro começou o CAP Pro 5070R, é o produto típico. Março, a ANP autorizou o CAP Pro W, o Morno, e mais recentemente o CAP Pro AP 7085. Tá? Então, hoje não existe na refinaria um produto que não tenha conteúdo renovável, na Revap. Aqui é só um exercício, uma curiosidade. Se a gente pegar o CAP 5070, o CAP Pro, desde o lançamento dele, aqui são 4 meses de produção. Se a gente olhar para sacolas, né, de plástico, né, e pneus, então são números assim que a gente pegou na literatura, né, são números bastante médios, mas bastante seguros aqui, conservadores. Olhar o que a gente está economizando de carbono. Já vou adiantar a pergunta, a gente não pode divulgar isso aí, porque é um número que está oscilando, então a gente não pode divulgar, não estou autorizado a divulgar o número da pegada de carbono. Mas na conta aqui, o que a gente viu? Desde que foi lançado o produto, só em 5070, a economia equivalente a 5 milhões de sacolas plásticas para o meio ambiente, em termos de carbono, e cerca de 1.000 pneus de caminhão. Indo além, se nós tivéssemos 40% de True Warm Mix desse produto aqui, tá? 40%, por que ele foi escolhido? Porque é o mercado, a ordem de grandeza do mercado norte-americano de mistura morna hoje. E True, misturas mornas que estão realmente aplicadas. A gente pode tranquilamente, de acordo com as nossas medidas, falar que pelo menos 120 quilos de carbono é economizado por tonelada de asfalto aplicado morno. Então, vejam bem, a gente divulgou 264 de pegada máxima de carbono do asfalto. Só reduzindo a temperatura, né, por tonelada de CAP, a gente economiza 120. Então, quase 50% da emissão do produto pode ser poupada lá na usina. São as emissões que a gente chama, entre aspas, de escopo 4. Quando a gente olha para esses números, são 12 vezes maior do que o produto com conteúdo renovável, mostrando que a redução de temperatura é um dos caminhos para a redução de impactos ambientais. Aqui eu não vou me aprofundar, já tomei muito tempo, mas isso aqui é um balanceamento em 4 dimensões, é um trabalho que vai ser publicado em breve. Mas aqui o grande barato é que a gente usa as calibrações volumétricas, né? Então, eu mostrei no exemplo anterior que a gente fez todo o framework e a gente calibrou volumetria com performance. Nesse estudo aqui, a gente calibra não só a volumetria com performance, mas calibra impacto de carbono com performance, com volumetria, e calibra também custo com volumetria. Então, o que acontece? A gente passa a ter todas essas propriedades básicas de volumetria relacionadas, né, com custo, performance e meio ambiente. E aí vem um problema, como é que a gente otimiza isso? Né? Então, tem várias maneiras de fazer isso aqui. Tá? Então, como é que a gente pega o máximo? Você pode pegar, numa análise multi-objetivo, transformar performance em custo, né, transformar carbono em custo e minimizar custo. Isso é uma técnica direta, né, que é o que a gente chama de single index aqui. Ela é perigosa porque custo não é tudo, porque a gente pode estar otimizando o custo, mas penalizando muito outro objetivo, então é um pepino danado. E a tendência aqui, tá, gente, é usar técnicas multi-objetivo aqui. Por exemplo, uma análise não dominante, onde você traça paretos críticos, né, de propriedades, onde as variáveis de volumetria, você não consegue mais variar uma sem prejudicar a outra, então você gera esse pareto aí, né, de soluções possíveis. E quando você pega técnicas do tipo TOPSIS, né, que são técnicas de rancamento de soluções, ele pega esse pareto, aí ele faz um balanceamento, uma pesagem pela entropia dos processos, pela entropia das variáveis. Né? Então, o que acontece? Variáveis de baixa entropia, que variam muito, tende a ter pesos maiores, e quando você aumenta essa distância do mínimo, você chega no máximo, onde você tem uma solução bastante equilibrada.
né, que você maximiza desempenho, mas com mínimo impacto nas outras propriedades. Tá? Então, isso aqui é algo de futuro, tá? Eu espero que esteja sendo aplicado em alguns anos assim, aqui no Brasil. E o grande desafio é diminuir o número de experimentos. Tá? Isso é uma técnica que exige muitos experimentos, tá? Embora se consiga enxergar de maneira muito clara, né, o que é mais sustentável. Então, aqui são as minhas considerações finais, né? É um resumo da apresentação, né? Então, nós temos matérias-primas muito sustentáveis e estamos desenvolvendo tecnologias para o seu melhor uso, né? CAP de baixo carbono e desempenho. Então, essa é uma mensagem que eu queria trazer para vocês. Então, além dos aspectos de produção, as maiores exigências de clima, de tráfego, restrições ambientais trazem desafios relevantes. Então, cada vez mais olhar a performance é importante, né? As tecnologias vigentes aqui, WMA, RAP, FDR é fantástica, é uma grande tecnologia, né? Bastante racional. O próprio diretor do DENIT falou em evento que, olha, é uma das técnicas mais promissoras de reabilitação de pavimentos, né? Ela consegue ter boas propriedades, rápida execução, então tem uma série de vantagens, né? Então, tão em linha com as tendências do teor. A palavra-chave é durabilidade e um ponto base para isso, né, é essas técnicas de balanceamento. Tá? Então, essa é a mensagem. Tá? Eu estendi um pouco mais aqui na minha apresentação, me animei com a parte do petróleo, lá gastei mais tempo que eu gostaria, lá, mas a gente se anima. E agradeço a atenção de todos aí, gente. Obrigado pela atenção.